Agora um cenário que vocês conhecem um pouquinho mais. Existem coisas que o mundo precisa conhecer. Essa foi e continua sendo uma vila de pescadores. Chegamos na melhor cidade do Brasil. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e de volta na estrada, olha só. Agora um cenário que vocês conhecem um pouquinho mais, que é o quê? Na verdade, uma cena que vocês conhecem um pouquinho mais. A gente dentro do carro, indo pra algum lugar. Estávamos sentindo falta de gravar, inclusive, um vídeo mais turístico. Então, hoje a gente vai ter um pouco de tudo. Temos coisas pra resolver, a gente vai visitar alguns lugares que a gente gosta bastante e uma cidade que a gente gosta bastante também. A gente acabou de deixar São João Batista, que é a capital catarinense do calçado. A gente tá bem próximo de Brusque, que é onde a gente morava também. E indo pro litoral, uns 30 quilômetros, a gente chega na BR-101. E de lá a gente consegue descer pra Floripa. Chegamos na melhor cidade do Brasil. Se você discorda, tudo bem, mas pra nós é a melhor cidade do Brasil. Provavelmente aonde você mora, ou talvez algum lugar que você visitou, assim, que tem um carinho muito grande, vai ser a melhor cidade do Brasil pra você? Pois é, Floripa é isso pra gente. Quem pergunta aonde vocês morariam, qual cidade do Brasil vocês morariam, a gente sempre responde Floripa, porque ela tem esse lugar especial no nosso coração. E a gente acabou de cruzar a Ponte Hercílio Luz, o maior cartão postal da cidade, e fizemos uma parada aqui no Mirante pra começar o nosso vídeo da melhor forma possível. E olha, eu acho que essa foi a primeira vez que a gente cruzou essa ponte, seja de carro ou a pé. Foi, né? Foi. A ponte ficou fechada por décadas, ela foi inaugurada em 1826, é a maior ponte pêncil do Brasil, e ela ficou por muito tempo fechada. A gente passava pela ponte que fazia conexão entre continente e ilha e só olhava ela de longe, e hoje nós pudemos passar por aqui, porque ela foi reativada, foi reentregue à população em 2019, em dezembro de 2019. Ainda assim, tiveram alguns períodos que ela estava fechada, outros períodos que ela estava aberta, e hoje a gente pôde cruzar a ponte pela primeira vez. E eu sempre ouvi o meu pai falando que quando ele trabalhava aqui, vivia aqui em Florianópolis, ele uma vez foi cruzar essa ponte aí com o Fusca da empresa que ele trabalhava e o Fusca parou de funcionar no meio da ponte, na hora do rush. Aí teve que ele e o cara que tava com ele empurrar o Fusca até a saída da ponte. Isso que naquela época era só essa ponte aí, né? A Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles não existiam. Então imagina o trânsito que ficou aqui. A gente tá aqui no Mirante da Ponte Hercílio Luz, que fica no Parque da Comunidade. E do outro lado da rua tem o Parque da Luz, que é um parque que também, como a ponte ficou fechada por 3 décadas, o parque também ficou meio abandonado. E com a revitalização da ponte, com o Mirante, ele acabou sendo revitalizado também. E hoje tem movimento. A gente estacionou o carro do outro lado do parque. Tem parquinho com as crianças brincando e tal. Campo de futebol. Então é legal a gente vê a cidade viva nesse lado. E a gente tem uma vista muito legal daqui, porque toda essa região aqui não existia antigamente. Aqui foi tudo aterrado, principalmente para a construção da ponte. Então o terminal rodoviário, tem o centro de eventos, tudo fica em uma área que foi na verdade aterrada, que originalmente não existia. Essa é a parte mais estreita entre a ilha e o continente, então até por isso foi construída a ponte nesse lugar. E em todo o restante aí da extensão da ilha é praticamente impossível construir pontes porque é muito longe. Quer dizer, impossível não é, né? Mas seria extremamente trabalhoso, extremamente custoso. E muitas pessoas acham, quando a gente fala Floripa, quando a gente fala sobre Florianópolis, que é conhecida como a Ilha da Magia, é a ilha de Santa Catarina, que Floripa é só a parte da ilha. E, na verdade, tem uma parte do continente que também é Florianópolis. Essa parte aqui, logo atravessando a ponte, ainda é Floripa. Não é muito grande, mas existe uma parte de Florianópolis que fica no continente. E aí o restante é considerado grande Florianópolis, é parte da metrópole. Floripa tem aproximadamente 500 mil de habitantes, mas na área metropolitana são cerca de 1.200.000. É muita gente, é a 21ª maior cidade do Brasil, uma cidade muito grande. E como vocês sabem, a gente gosta de cidade grande, né? Então... Mas Floripa, ela guarda um pouquinho de tudo, por isso que, na nossa opinião, ela é a melhor cidade do Brasil. Porque ela é uma cidade grande, tem uma boa estrutura, mas ao mesmo tempo tem algumas características de cidade menor. É uma cidade que você tem praias muito bonitas, que você tem regiões arborizadas muito bonitas, tem uma cultura muito diferente, muito específica. A gente vai tentar mostrar um pouquinho disso tudo. Praias não, porque estamos numa época de frio por aqui. O frio começou a pegar. E o tempo tá feio hoje também. O tempo tá feio e a gente sente que a gente chegou em Floripa porque já começa a bater o vento sul, né?
E uma coisa interessante é que Floripa ainda é uma cidade muito importante, Santa Catarina, mas foi uma cidade muito importante durante o Império. E por isso ela era protegida por fortes. Tem vários fortes espalhados pela cidade, principalmente nas pontas. Tem um forte bem embaixo aqui da Ponte Ercílio Luz para proteger essa parte mais estreita do canal. E tem 2 fortes maiores nas pontas, tanto na parte norte como na parte sul, que são as partes onde tem acesso para o canal. Então a mesma coisa que a gente encontrava por várias outras cidades aí ao longo de toda a América, a gente encontra aqui também. Mudar o destino nunca mais. Tanta desigualdade, tanto preconceito. Isso eu não engulo, eu não aceito. A gente desceu aqui para a parte central da cidade e viemos até a Praça 15, ou a Praça da Figueira. E tem esse nome por causa dessa figueira gigantesca aqui, que inclusive os troncos laterais aqui estão todos sendo suportados por essas estruturas de metal. Ela é de 1821 e dizem que quanto mais voltas você dá em torno da figueira, mais sorte e prosperidade você tem na vida. Então é por isso que as pessoas vêm e ficam sentadas em volta. É um lugar bom, né? Gostoso. Muita gente sentada aqui nos bancos ao redor da praça. E essa figueira aqui dá muita sombra, né? Pelo tamanho dela. E a Praça 15 é um dos principais pontos de Florianópolis, tanto para os moradores locais como para os turistas. E daqui a gente consegue ver a Catedral Metropolitana e do outro lado da rua tem o Museu Histórico. Antigamente ali era o Palácio do Governo e foi transformado em um museu. Eu acho que quase todas as escolas em Santa Catarina fazem uma excursão ali na 5ª, 6ª série para visitar esse museu. Pelo menos a gente, né, que estudava pertinho, a gente veio com a escola fazer um tour no museu. E conhecemos o forte também que eu comentei antes, né, que fica ali embaixo da Ercílio Luz. E a gente veio aqui na praça porque perto da praça tem uma pastelaria super tradicional. Eu não sei se ela tá aberta ainda. Estou torcendo para que sim. Então a gente vai ver se consegue encontrar um pastel. É muito comum que as pessoas, principalmente os turistas que venham pra cá pra comer, acabem indo pro mercado municipal. A gente vai passar por lá depois. Tem vários restaurantes, vários bares por lá, onde você pode comer bolinho de bacalhau, pastel de bacalhau, super da cultura, da herança portuguesa, que é muito característica de Florianópolis. Mas tem várias coisas por lá, tem vários bares, chopp. Então, geralmente os turistas vêm e vão pro mercado público pra comer. Mas a gente vai buscar uma dica de insider, de quem morava aqui, pra gente comer um pastel. E assim, isso é uma coisa muito brasileira, né? Muito específica do Brasil. Então, um pastel com caldo de cana é uma daquelas coisas que bate a saudade quando a gente fica tanto tempo fora. Isso também é uma coisa muito tradicional. Acho que não só daqui, mas em geral essas praças municipais assim, ou o pessoal mais velho jogando dominó, ou jogando carta nas mesinhas na praça. Ei, moleque, aonde você vai? Por esse lado, você tá perdido. Cadê tua mãe? Quem é teu pai? Nesse mundo cruel, nesse mundo bandido. Encontramos o lugar, ainda está aberto. É a Pastelaria do Queco. Tem mais de um lugar, tá? Está aberto desde 1985. Tem alguns sabores, só você quer qual, amor? Carne seca. Carne com queijo. Carne com queijo? Tá. Eu vou pegar carne com ovo. Aqui eles fazem o carne com ovo diferentes. Pelo menos era assim, né? Eles botavam metade do ovo em cada parte, assim. Aí não ficava misturado com a carne. Pedi. Enquanto o Léo está pedindo os pastéis, eu vou aqui do lado no Mini Calzone pedir um suco natural. Outra coisa que também a gente está sentindo bastante falta. Suquinho de maracujá? Suco natural de maracujá. Se você não é de Floripa, se você nunca veio pra Floripa, você pode estranhar que as pessoas vão te chamar de querido e querida o tempo todo. Então assim, você entra num lugar pra pedir alguma coisa, pra fazer um pedido no restaurante, qualquer coisa assim, eles vão dizer, diga aí, querida. É muito engraçado. Acostume-se, é assim mesmo. E assim, não é querido ou querida, é querido. Meu querido. Ô, meu querido. Entendeu? Eles não tinham de carne com ovo, então eu peguei um de carne, queijo e ovo. Melhor ainda, né? Tem queijo também. E aí? Feitinho na hora, ela fritou na hora ali. Existem coisas que o mundo precisa conhecer. Pastel queijo, é uma delas. Brigadeiro, pastel. A gente prova muita culinária boa por aí, mas a culinária brasileira tem assim as suas particularidades. E a gente aqui tá na parte de trás da igreja, mais ou menos. A igreja tá aqui do lado, a gente tá na frente da Câmara Municipal de Florianópolis. E o pastel fica aqui, ó. Então é super fácil de encontrar aqui. E tem mais uma unidade que é um pouquinho maior, que fica uns 200 metros aqui. E o lugar é super pequenininho, como vocês viram, né? Não dá nada quando chega no lugar, mas é bem gostoso o pastel. E a Fábio falou de comer um pastel tomando um caldo de cana. Realmente essa combinação aí é incrível. Aqui não tem caldo de cana, mas tem laranjinha água da serra. Isso aqui eu sei que não é muito comum, que a gente não encontra em qualquer lugar, mas é super tradicional daqui. E faz tempo que eu não tomo. A questão é que pra gente gravar ali era um pouco mais complicado, porque ia aparecer muita gente, assim, as pessoas estavam em volta e tal, então a gente optou por sentar do lado de fora, no restaurante do lado, inclusive. Onde a gente pegou o suco de maracujá. É muito gostoso isso aqui. É bem gostoso? Bem gostoso.
E o pastel é como eu comentei antes, ó. Metade do ovo e metade do ovo, sabe? Ah, eu não tinha entendido o que você tinha falado. Agora que eu entendi que, na verdade, é o ovo inteiro. Isso, na verdade, dividido em dois. E aí eles colocam, assim, um do ladinho do outro. É um jeito diferente, né, de fazer o pastel. É muito bom. A massa desse pastel aqui... Agora a gente vai jogar o lixo numa lixeira, coisa que aqui tem na rua, né? Nos Estados Unidos a gente não encontra. E os prédios aqui dessa região central são muito bonitos. Lembram bastante, como a gente comentou antes, prédios coloniais de outras regiões que foram colonizadas pelos europeus, né? Espanhóis ou portugueses. Em todas essas regiões os prédios têm essa cara aí. E o engraçado é que na parte de cima tem um brasão antigo brasileiro e tá escrito Estados Unidos do Brasil. Que era o nome do Brasil antigamente. Olha só. Quem acompanhou a nossa temporada na América Latina viu que na maioria das cidades onde a gente passou, que a gente mostrou pra vocês, sempre tinha uma praça central e os principais prédios no entorno da praça. Geralmente igreja, palácio do governo e alguns outros prédios que eram importantes para o desenvolvimento da região. E aqui é exatamente assim. Da praça a gente entrou na rua Felipe Schmidt, que é uma rua só para pedestres e ela é super tradicional para o comércio local. Então grandes redes de comércio estão aqui e as pessoas vêm para resolver a vida. Por isso é até meio estranho a gente estar turistando por aqui, porque é um lugar que a gente conhece tradicionalmente quando precisava ir em alguma loja, alguma coisa assim, né? E é onde a gente vê a vida local, a vida cotidiana acontecendo. Aqui tem muita gente comprando e vendendo ouro, então a gente ouve muito isso. E pessoas vendendo CD e DVD pirata. Então a gente ouve essas duas coisas. Compra e vendo ouro e CD e DVD, CD e DVD. É o que a gente mais ouve aqui. E é claro que tem várias pessoas vendendo artesanato, banquinhas de comida, tudo isso. E quanto mais a gente se aproxima do mercado público, que fica na quadra de baixo, mais movimento tem dessas barraquinhas do lado de fora. O mercado público é um bom lugar para você vir comprar peixe fresco, também para comprar doces portugueses e tem vários restaurantes, como a gente falou antes. Então é um bom lugar para você vir tanto como turista, como se você estiver alugando um Airbnb aqui e comprar um peixinho fresco para fazer. É uma boa pedida. Up dizzy in the morning, we fight a lot, don't even know about what, I just want you to leave, darling, it's my only hope, can't you see our time is up, I don't. Além de a gente vir dar uma volta aqui em Floripa, a gente veio porque tinha um compromisso. Emitir os nossos novos passaportes, porque para a Ásia a gente vai precisar de muitas folhas em branco, tem vários vistos que vão ser emitidos, que vão no passaporte, os carimbos. E nessa nossa jornada aí pelas Américas, o nosso passaporte está praticamente completo. Então precisamos de um novo passaporte para poder começar a próxima aventura. Eu levei um susto agora, porque falava que precisa de um documento que conste a cidade de nascimento e na CNH não tem. E aí, mas estão os documentos, as nossas identidades estão aqui. Eu acho que no passaporte também tem. Tem. Meu Deus, deu nem tempo. O nosso agendamento era para só daqui 15 minutos, mas a gente chegou ali, já pegou o pager para ser chamado para ser atendido. E em 5 minutos a gente fez tudo que tinha para fazer, eles conferiram os documentos e tava tudo certo. E eu tava preocupada, porque na última eleição a gente não votou, nós não estávamos no Brasil. No primeiro turno eu consegui justificar, o Léo conseguiu justificar nos 2 turnos, eu não consegui justificar no segundo turno. E aí aparecia essa pendência. Então eu fiz o pagamento da multa, só que eu não consegui emitir a certidão de quitação eleitoral, que é necessária para poder emitir o passaporte. E aí eu fiquei com medo de chegar ali e dar algum problema, mas na verdade é só porque tá demorando pro sistema processar que o pagamento já foi efetuado e por isso ele não tá emitindo a certidão, mas pra eles já parece como tudo certo. Essa era a minha grande preocupação. Mas em minutos, assim, a gente já saiu com tudo pronto e em 10 dias o passaporte já tá pronto.
A gente chegou aqui na nossa próxima parada do nosso tour por Floripa e um dos lugares mais legais. A gente já vai mostrar tudo pra vocês. Mas antes, eu preciso falar pra vocês que, se você acompanha o nosso canal há mais tempo, você sabe que a Insider é nossa parceira e a gente sempre fala aqui do quanto a gente gosta das peças, quanto a gente usa Insider há anos. Fala do nosso cupom de desconto, que você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. Mas hoje nós nos unimos à Insider por um motivo muito especial. A gente tá aqui pra fazer um convite para incentivar você a se mobilizar, a fazer parte dessa corrente do bem, para ajudar as pessoas, as famílias, os lugares que foram atingidos no Rio Grande do Sul pelas cheias. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ajudar muito. Vocês viram as lives dos viajantes para arrecadar recursos, vocês viram a gente separando itens para doação e a gente fica muito feliz de ter uma marca parceira que tem os mesmos valores. Nos últimos dias, a Insider já separou mais de 10 mil peças para doação, incluindo underwear, que é uma das principais necessidades no momento. Quem já ouviu a gente falando sobre a Insider sabe que nós conhecemos a marca através das roupas íntimas. Foram as primeiras peças que eu comprei da Insider. E roupa íntima é uma coisa que precisa ser doada sem uso. Então é extremamente importante que as marcas que produzem esse tipo de peça façam as doações. E a Insider faz parte desse movimento. Então, se você puder ajudar de alguma forma, tem diversos pontos de doação espalhados pelo Brasil. Faça a sua parte. E a gente deixa aqui na descrição o link da Insider se você quiser conhecer as peças e fazer as suas compras usando o nosso cupom LEVE5 para ter 12% de desconto em todo o site. O código continua valendo. E também aqui na descrição tá o e-mail caso você queira doar através do Pix para essa campanha dos viajantes. E agora vamos seguir o nosso passeio aqui por Santo Antônio de Lisboa. Se você já veio aqui, provavelmente você já tinha adivinhado pelas imagens que você estava vendo. A gente começa no principal símbolo, que é a Igreja de Santo Antônio de Lisboa. A igreja Nossa Senhora das Necessidades foi construída entre 1750 e 1756, ou seja, o período pré-colonial do Brasil. E ela tem bem os traços da arquitetura portuguesa e açoriana que dominam essa região. E uma coisa que impressiona nessas construções é a grossura da parede, que a gente consegue ter uma noção. É praticamente 1,5 m. Nas janelas a gente consegue ver também essa mesma profundidade. E esse traçado, que é bem característico da ocupação portuguesa e açoriana, ele é tombado como patrimônio histórico e cultural de Santa Catarina. E a fachada da igreja fica bem de frente para o mar de Santo Antônio de Lisboa. E andando aqui pelo caminho dos Açores, uma rua cheia de restaurantes, lojinhas de artesanato, tem muita loja de artesanato por aqui. É um dos melhores lugares para você ver coisas mais autênticas da região. A gente percebe muito bem esse traçado nas fachadas, as cores muito vibrantes das casas. Então é bem comum as pessoas virem para essas regiões para tirar fotos. Ali na igreja tinha um casal, inclusive, fazendo um ensaio de pré-casamento. E as ruas aqui da região são super estreitas. Só passa um carro, então são ruas de sentido único, justamente por ser uma região tão antiga. Naquela época, ninguém imaginava, né, que existiriam carros. A galera se deslocava a pé, com animais. Então a gente continua vendo esses traços nessa região aqui em Floripa. Falando em ruas, nós chegamos agora na primeira rua calçada de Santa Catarina. Em 11 de janeiro de 1698 foram concedidas as primeiras sesmarias dessa terra ao padre Mateus de Leão e algumas famílias portuguesas. Em 1748 vieram os açorianos em grande número para ocupar e garantir o território. Foi elevada à categoria de freguesia por Dom João V com o nome de Nossa Senhora das Necessidades da Praia Comprida. Olha, era sempre nome comprido. E em 1948 recebeu o nome atual de Santo Antônio de Lisboa. Sua riqueza cultural é o resultado da vida, trabalho, costumes de carijós, portugueses, africanos e tantos outros mais que até hoje aqui constroem um modo de vida simples, fraterno e hospitaleiro. É bem a característica de um vilarejo e a gente vê isso continuar até hoje. Apesar de que agora a gente já percebe que tá muito mais comercial, no sentido de... É, muito mais turístico, de ter muitas lojinhas, muitos restaurantes, mas ainda tem esse climinha gostoso de vila. Eu acho que pega muito o fato de muitas fachadas ainda manterem os mesmos traços e também das ruas continuarem estreitas, como o Léo comentou antes. E aí aqui do lado fica essa rua original, então ainda tem o calçamento antigo ali. E é impressionante, né? Pensar que essa foi a primeira estrada a ser pavimentada no estado inteiro. Aqui é um lugar muito gostoso para você vir, principalmente nos finais de semana. Essa rua, ela tem uma feirinha de artesanato e tal. E tem vários lugares para você ficar andando por aqui. Hoje o dia tá bem feinho, assim, tá sem sol. Então dá uma preguicinha, mas é ótimo porque aqui tem vários cafés
e lojas pra você visitar. Dizem que é o melhor pôr do sol de Floripa, mas assim, tem vários pontos aqui que você pode ver um pôr do sol maravilhoso. Então vale ficar alguns dias e assistir alguns pôres do sol. Mas a praia que tem aqui, ela não é própria para banho. Eu acho que é importante a gente falar isso. Até a gente vê as pessoas tomando banho de mar aqui e tal, mas a faixa de areia é bem estreita, tem várias embarcações. Não é o melhor lugar. Se você for pensar em praia, tem lugares muito melhores. Essa foi e continua sendo uma vila de pescadores. Então a gente continua vendo aqui vários barcos de pesca dos moradores aqui da região. Muitos barcos no mar. E como a Fábio comentou, a faixa de areia é bem estreita. Então a gente acaba vendo muito mais barcos aqui do que pessoas na praia. Uma outra coisa muito comum aqui é a pesca de marisco. E aqui a gente consegue ver algumas fazendas de marisco onde eles cultivam. Então eles não vão pescar esses mariscos aí na natureza normalmente. Eles fazem essas fazendas onde é muito mais prático. E é uma forma mais sustentável também de eles colherem esses frutos do mar depois. Eu acho que isso é um sinal para irmos comer mariscos. Pode ser. Ostras. A gente sentou aqui no restaurante pra comer ostra. É uma das coisas que tinha que fazer vindo aqui pra Floripa. Eu gosto muito. Deixa aqui nos comentários se você é uma pessoa que gosta ou não de ostra, porque eu sei que ostras e mariscos são um pouco polêmicos. Mas você pediu como ostra? Gratinada. É, porque assim, normalmente a galera tem dificuldade de comer a ostra in natura. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de comer ostra in natura, pela textura. Mas a gratinada, ela é cozida, né? Então ela acaba lembrando mais os mariscos que a gente tá acostumado, assim. Textura de quase de um camarão. Então eu pedi a ostra gratinada, mas eu pedi também ao bafo, porque eu gosto dela crua, na verdade, pra mostrar pra vocês. E olha só, a gente sentou aqui na beira do mar, nossa mesinha aqui, ó, o mar tá ali, e olha o que a gente ganhou. O sol que não apareceu até agora, ele veio pra se pôr aqui pra gente poder assistir. O Léo tá correndo ali pra ver se ele consegue subir o drone. É, eu quero fazer umas imagens daqui agora. Depois de um rápido momento de tensão, Tava uma ventania, bateu um vento sul aqui. o vento sul ele quase levou o drone. Não sei se é vento sul, vento norte, vento oeste, mas é mais legal falar vento sul, entendeu? Então, Não estamos sendo geograficamente corretos. Não, a gente só quer falar a coisa que é mais legal. Chegaram aqui as nossas porções, eles acabaram trazendo uma porção inteira de ostra ao bafo, pra tristeza do Léo. Não, eu gosto. Eles Eu se prefiro a enganaram. gratinada, mas... E eu pedi um camarão também. E aí veio o camarão empanado com pimenta biquinho, carambola. Carambola faz tempo que a gente não Faz come. tempo. E aqui tem algumas maioneses. Ele não explicou o que é o que, mas tem uma bem amarela, uma cor de rosa e uma mais clarinha. E agora chegou a ostra gratinada. Bota aqui, gente. Obrigado. Obrigada. Essa é a forma pra quem não gosta muito ou nunca comeu Não tá ostra. É a acostumado, melhor né? forma de experimentar. Eu adoro ostra, sim. E é engraçado porque pra muitas pessoas é uma coisa que parece até muito chique, né? Não que seja uma coisa extremamente barata, mas é uma coisa que na nossa região é mais acessível, principalmente pra você comprar nas peixarias, você encontra por aqui. É a mesma coisa que a gente pensar camarão e até lagosta em algumas regiões do Nordeste, que são às vezes até mais acessíveis do que a carne vermelha. É uma coisa muito tradicional dessa região aqui. Achei que você ia mostrar comer. O Léo, Já comi. Olha ali, ó. Eu tava com saudade. Olha ali, ó. Eu fiquei esperando ele guardar o drone, buscar o drone pra não comer, pra mostrar. E aí ele não aguentei. não aguentou. E tá muito boa. Um queijo gostoso, diferente e mais forte. Óbvio que assim, a ostra gratinada acaba pegando muito mais o gosto do queijo do que o gosto da ostra mesmo, porque a ostra tem um sabor mais suave. Então pra quem quer sentir o sabor mesmo, ao bafo é melhor. Na verdade, a melhor forma de você saber o gosto da ostra é comendo ela in natura. Mas ao bafo fica próximo disso e você consegue ter uma boa noção do sabor sem ter a questão de ser uma ostra crua pra quem tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de resistência. E essa aqui é a cara dela, ó. Esta é a ostra, olha aí, ó. É um marisco, né? É um marisco. Ele tava explicando que as ostras estão vindo um pouco menores. É, então a gente ele percebe já na concha já, né? Durante o pedido, ele já explicou que a ostra estava vindo um pouco menor do que o comum. E realmente, ela tá do tamanho de um marisco. Mas o sabor é diferente. É bom, né? Nossa, que saudade. Fazia uns 3 anos que eu não comia ostra. Olha, fazia um tempão, né? E assim, esse é o tipo de coisa que, cara, vindo pra Florianópolis e gostando de frutos do mar, tem que experimentar, porque em outros locais é muito mais caro. E aqui a gente tá comendo, como eu falei, direto das fazendas de ostras aqui da região. Então são produtos extremamente frescos. O sol acabou de se deitar no descanso
descanso do seu lar, Dulcimar, Dulcimar. As nuvens carregadas pelo vento levaram meu pensamento pra bem longe, pra bem longe. Olha, comida muito boa. E esse lugar fica muito bonito à noite também. Somos suspeitos? Somos suspeitos. Valeu, obrigado. A gente parou em um dos bares que é mais tradicionais, mais antigos aqui da região, mas tem vários. Tem alguns que são mais chiques. Aquele que a gente foi, ele é um pouco mais simples. Tem alguns restaurantes famosos. Tem um especializado em polvo, que é super famoso aqui também. Então, tem pra todos os gostos, mas majoritariamente a comida é comida de praia. São os frutos do mar, com essa pegada um pouquinho portuguesa. Engraçado, né, que por mais que o país inteiro tenha sido colonizado por portugueses, né, afinal o Brasil fala português, mas eu acho que aqui a gente encontra uma cultura mais forte nesse sentido. Essa região toda aqui de Florianópolis lembra muito Colônia del Sacramento, no Uruguai, que também foi colônia de Portugal por um tempo, depois acabou fazendo parte da coroa espanhola. É que são aquelas questões polêmicas, né, sobre colonização. Algumas regiões do Brasil já tinham pessoas habitando, já tinham as suas raízes, a sua cultura ali e acabaram sendo escravizadas pelos colonizadores. E ainda bem não permitiram que a sua própria cultura fosse totalmente eliminada, né? Então, por isso que a gente vê uma mistura muito maior em outras regiões. Mas assim, né, são aquelas questões polêmicas que a gente sabe como país colonizado que nós somos, e a gente falou muito sobre isso ao longo de toda a nossa jornada pela América Latina, os países que foram colonizados e infelizmente acabaram passando por diversas situações econômicas e culturais devido à colonização. E uma coisa muito legal é que nessas lojas aqui dessa região a gente encontra muitas coisas que pertencem à cultura regional aqui. E aí nas pinturas a gente consegue ver bem. Aqui tem o boi de mamão, a bernunça, coisas que a gente conhece desde pequeno por aqui. O artista que pintou esse quadro e esse outro aqui do lado, que eu achei até... Eu ia dizer mais bonito, mas é assim, os dois são lindíssimos. É o Neri de Andrade, ele é nascido aqui em Santo Antônio de Lisboa e ele é pescador, ele é pintor e pescador. A gente pegou a estrada de volta, nós temos aí 1 hora e pouquinho até voltar pro sítio onde os pais do Léo moram. Então, como já escureceu, vamos pra estrada, né? A gente só fez um pedacinho de Floripa, é uma cidade muito grande, muito bonita, tem muita coisa pra ver, as praias são maravilhosas e normalmente a primeira coisa que vem na cabeça quando fala de Florianópolis são as praias. Essa vila de pescadores que a gente mostrou, que é Santo Antônio de Lisboa, fica na Bahia Norte, na parte norte da cidade, mas a parte sul é muito bonita e muito rica também em cultura. O Ribeirão da Ilha é um lugar muito bonito e bem parecido assim com Santo Antônio de Lisboa. Essas foram 2 das 3 regiões iniciais de Floripa. Então elas trazem muito essas características da cultura portuguesa, das vilas de pescadores. Então nos 2 lugares você encontra os restaurantes, as lojas de artesanato, ostras. Se você vier passar alguns dias em Floripa, é legal você dar uma olhada no mapa, ver o que você quer fazer, quais são os seus pontos de interesse, as praias que você quer conhecer, os lugares que você quer conhecer, para que você consiga se organizar exatamente assim, por regiões. Porque dependendo do dia, principalmente na alta temporada, você atravessar a ilha de um canto pro outro complexo. É muito complexo, tem muito movimento. Outra região muito bonita que também vale muito a pena conhecer, que você vai ter também um pouco das praias, um pouco dos restaurantes, das lojas de artesanato muito tradicionais de Floripa, é a Lagoa da Conceição. Mas é um lugar que assim, você tem que estar preparado quando você vem na alta temporada, porque você vai pegar muito trânsito, muita fila. Hoje é uma quinta-feira, já tem menos movimento do que no final de semana e a gente tá na temporada de inverno, que acaba não tendo tanto movimento assim em Floripa. E aí com isso a gente consegue se locomover um pouco melhor dentro da ilha e também consegue atravessar da ilha pro continente com mais facilidade. Porque também nos dias de pico e na alta temporada a gente pega aí 1 hora, 1 hora e meia de trânsito só Não pra atravessar queiram atravessar essas pontes numa sexta no final da tarde. Os problemas de cidades grandes, né? Não adianta. É claro que não é tanto movimento quanto São Paulo, Rio de Janeiro, mas na hora do rush isso aqui fica cheio. E se você é de Floripa e tem algum lugar assim que é imperdível, que você acha que a gente tem que conhecer, aí a gente conta se a gente já conheceu ou não, ou quem sabe se a gente gravar mais um vídeo por aqui, a gente pode compartilhar, mas também para que as pessoas que queiram visitar Floripa possam ler os comentários aí, pegar as dicas locais, deixa aqui embaixo. Vale restaurante, vale lugares escondidinhos, praias escondidinhas, assim, sabe? Aquela que só o local pode
conhece? Então, deixa aqui nos comentários pra gente ver. E a gente espera que vocês tenham gostado aí de conhecer Florianópolis em um dia não tão bonito assim. A gente mostrou só um pouquinho, como a gente comentou, tem muito mais pra ver. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vai ter bastante coisa pela frente. A gente ainda tem que buscar o motorhome lá na Argentina. Então fiquem ligados, acompanhe a gente lá no Instagram também, @LiveFabVale. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Acabou de se deitar no descanso do seu lar.